Olá, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal Geografia em Pauta. Eu, professor Roger Daltri, trazendo a pauta de geografia para o seu dia a dia. De vez em quando nós estamos aí fazendo e trazendo essas pautas para a gente poder discutir um pouco da geografia, da análise da produção do espaço, da compreensão do espaço geográfico e de sua dinâmica. Estamos numa semana que a gente está desenvolvendo ali as últimas questões do Enem, da correção da parte do caderno de Ciências Humanas, com ênfase, claro, nas questões de geografia, para você poder compreender um pouquinho dessa lógica do que o Enem normalmente ele trabalha, como ele trabalha, o que ele traz. Então a gente vai fazer várias playlists aí de questões que envolvem a correção do Enem, mas primeiramente vamos terminar de 2020, né? Hoje a gente traz a questão de número 58 para falar com vocês, mas antes de falar dela, toca a vinheta para a gente começar. Galera, essa questão aí, ó, é uma questão dessas muitas questões que o Enem trouxe esse ano, que interfere diretamente na questão da urbanidade. O Enem gosta de trabalhar, normalmente os formuladores trazem muitas questões que envolvem a urbanidade, as características do urbano, também muitas questões que envolvem as características do rural, e é importante a gente diferenciar esses espaços, conseguir compreender como é a lógica e dinâmica da produção desses espaços. Então vamos dar uma olhada aí nessa questão 58. Ó. O planejamento deixou de controlar o crescimento urbano e passou a encorajá-lo por todos os meios possíveis e imagináveis. Cidades, a nova mensagem soou em alto e bom som. Eram máquinas de produzir riquezas. O primeiro e principal objetivo do planejamento deveria ser o de azeitar a máquina. Então tá lá, ó. Cidade do Amanhã, uma história intelectual do planejamento e do projeto urbano do projeto urbanos no século XX. São Paulo, perspectiva 2016, adaptado, tá ali a fonte, tá, galera? Pra vocês poderem sempre se referendar. O modelo de planejamento urbano problematizado no texto é marcado pelo quê? Você viu lá, ó. O planejamento deixou de controlar o crescimento urbano e passou a encorajá-lo por todos os meios possíveis e imagináveis. Então, dentro disso é o quê? Primazia da gestão popular? Uso de práticas sustentáveis? Construção de um bem-estar social, soberania do poder governamental ou ampliação da participação empresarial. Então, quando a gente observa o que está falando o texto ali de 2016, texto adaptado, e aquilo que ele fala do encorajamento por todos os meios possíveis e imagináveis, a questão de máquinas produzindo, será que tem determinado ali nessa lógica que o texto está problematizando desse modelo de planejamento? É uma questão que envolve a população, questões de desenvolvimento sustentável, de dar o bem-estar social para as pessoas, de uma soberania do poder governamental, ou a lógica de produção relacionada ao setor empresarial. Então, em si, esse texto ele problematiza a ampliação da participação empresarial na lógica desse modelo de crescimento urbano que a gente vê no nosso tempo agora. A gente tem lógicas muito relacionadas hoje a uma globalização, a uma venda todo dia, cotidiana, né, de modos de se vestir, de modos de consumir e de produzir o espaço, que tem uma lógica inclusive hierarquizada, né, que vem de grandes centros e se espalha pelos centros menores. As culturas locais, os pensamentos locais, os modos de vida locais são substituídos paulatinamente por pensamentos e modos de vida que são relacionados aos grandes centros, os centros globalizadores. Então, a ampliação da participação desses centros, dessas empresas, na lógica de planejamento, encorajando novas formas de produzir o espaço geográfico que está se falando e se problematizando nessa questão. Então, galera, a gente nessa semana está fazendo um conjunto de vídeos aí que envolvem a correção do Enem. Eu faço um convite para você, também estamos no podcast, lá no Spotify, em outras plataformas digitais, falando um pouco de geografia para o seu dia a dia, trazendo um pouco de conhecimento. E se você quer entender essa lógica de produção e de consumo do espaço geográfico, se você quer se preparar para vestibular, se você quer compreender um pouco mais da geografia do seu dia a dia, fica o convite. Agradeço a sua audiência, a sua paciência e daqui a pouco a gente volta com mais um vídeo falando sobre a correção do Enem ou sobre a produção do espaço geográfico. Obrigado pela sua audiência, pela sua paciência e até a próxima.